Bom dia, bom dia, bom dia. Segundou, bora pra cima. Mais uma semana produtiva. Tá começando, né? O Senhor te abençoe, derrame sobre você a graça, o amor, o favor, que é imerecível, mas que mesmo assim Ele derrama sobre nós todos os dias e o dia todo. Que seu dia seja lindão. Vou compartilhar meu devocional com você. Colossenses 3:13. Suportem uns aos outros e perdoem as queixas que tiverem uns contra os outros. Perdoem como o Senhor os perdoou. Na King James, eu quero ler um versículo antes e um depois, onde diz assim: Colossenses 13:12. 3:12. Revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de entranhas de misericórdia, benignidade, humildade, mansidão, longanimidade, suportando-vos uns aos outros e perdoando-vos uns aos outros, e se algum homem tiver queixa contra o outro, assim como Cristo vos perdoou, assim fazei vós também. E sobre todas estas coisas revesti-vos de caridade, que é o primeiro... Cadê, Brasil? Que é o vínculo da perfeição. E a paz de Deus domine em vossos corações, para a qual também fostes chamados em um corpo, e sede agradecidos. 16. A palavra de Cristo habite em vós abundantemente e em toda sabedoria, ensinando-vos e admoestando-vos uns aos outros, com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando com graça em vosso coração ao Senhor. E tudo quanto fizerdes, por palavras ou por obras, fazei tudo em nome do Senhor Jesus, dando graças a Deus Pai por Ele. Uau! Uau! Livre-se das bagagens. Em algum momento da jornada, todos enfrentamos feridas. Talvez na infância, na adolescência ou na vida adulta. Não importa quando e nem quem causou essas dores, eu quero compartilhar algo importante que pode ser transformador para você. O perdão é uma decisão. Devemos perdoar porque o erro não foi nosso e não faz sentido perpetuar o mal cometido por outros. Ao não perdoar, nós cometemos 2 erros graves. Primeiro, nós carregamos o peso da mágoa e do ressentimento onde quer que estejamos, o que acaba prejudicando as nossas emoções e gerando diversos danos. E segundo, tornando-nos prisioneiros desse sentimento nocivo. É vital compreendermos que a falta de perdão é um pecado que nos distancia do Pai. Quantas vezes levamos conosco bagagens pesadas, vivendo sobrecarregados e magoados por não liberarmos perdão, o que afeta relacionamentos e, consequentemente, toda a nossa vida. Em contrapartida, a solução para esse problema está mais perto do que se imagina. O perdão está acessível a nós, estando muitas vezes à distância de um telefonema, e a vida é um grande presente de Deus. Por isso, não podemos desperdiçá-la com pendências emocionais não resolvidas. Em Jesus, você tem a força e o entendimento necessário para prosseguir. Por meio de uma vida leve, sem mágoas ou pesadas bagagens que o impedem de avançar. Por mais difícil que possa parecer, é necessário enfrentar essa situação, liberar perdão e prosseguir, porque o perdão é a chave para uma vida plena, no centro da vontade de Deus. Perdoar é dar a oportunidade de recomeçar.
Perdoar é dar a oportunidade de recomeçar. Quando Paulo escreveu essa carta aos Colossenses, Paulo estava na primeira prisão dele em Roma. Esse livro de Colossenses, essa carta é conhecida como a carta da prisão, assim como Filipenses, Filemon, esqueci qual era a outra. Paulo, quando foi para Filipo, ele enviou um discípulo dele para levar o evangelho, e Epáfras, se não me engano, abriu a igreja de Colossos, em Colossenses, e ele falou para Paulo sobre o coração das pessoas. Eles estavam vivendo em heresias e estavam criando condutas que diziam se embasada em Deus, mas eram completamente humanas. E Paulo escreveu essa carta, que é extraordinária. Ela fala da plenitude de Deus sobre as nossas vidas e de como nós precisamos andar com Ele e de como Ele nos ensinou a forma de andarmos e buscarmos sermos melhores dia após dia. E eu acredito que o perdão é uma atitude para os nobres de coração. As pessoas estão tão cheias de si mesmo, né? Onde a minha verdade ela é absoluta e eu não abro mão de mim para compreender o ponto de vista, a ideia do outro, e eu fico embasada somente naquilo que eu creio, e eu não dou espaço para que eu possa ouvir, para que eu possa compreender, para que eu possa acessar a verdade do outro. E assim a gente se enche de mágoas, de rancores, e a gente não consegue liberar perdão. A gente não consegue abençoar as pessoas. Tá bom, tá? Esse devocional com a propaganda ali. Ah! Deixa eu cuidar lá, peraí. Ai, ai. E é sobre estarmos neste lugar de perdoar, porque o Senhor nos perdoou primeiro. Quem somos nós para sermos merecedores de que nosso Pai entregasse o seu único filho para sofrer e sofrer morte de cruz por mim e por você, pecadores diários, dia após dia, o dia todo. A gente peca no reclamar, no murmurar, no blasfemar. Nós pecamos em não sermos obedientes. Nós somos muito diligentes. E Ele nos perdoa todos os dias. E muitas vezes a gente cria barreiras com pessoas que precisam tanto da gente, sabe? Não porque nós somos bons ou legais, não porque nós somos cheios de virtudes, mas é porque Deus, na infinitude dele, Ele derrama sobre você coisas incríveis para que você possa ser luz na vida daquelas pessoas que Ele coloca da sua geografia, para que você seja um instrumento de Deus, para que ela possa, através de você, por você, para engrandecer o nome de Deus, se tornar uma pessoa melhor, se aprimorar também de coisas incríveis que o Senhor tem para derramar para essa pessoa, mas que ela não conhece. Ela não conhece esse amor, ela não conhece quem ela é em Deus, ela não conhece que ela tem essa possibilidade e esse acesso. E quando nós nos posicionamos, nós abrimos mão de nós mesmos e nós buscamos perdoar dia após dia. Eu sou grata muito a Deus porque eu tive a oportunidade de perdoar meu pai antes dele partir, sabe? E eu fui perdoada pelos meus irmãos, pelos meus erros. E eu tenho facilidade de perdoar as pessoas. Sou um pouco rancorosa, não vou mentir, não. Tenho muita dificuldade de me relacionar, principalmente com mulheres.
foi criada por homens e eu não tenho muita paciência com esse mimimi da mulherzada, mas o Senhor tem me tratado nisso também. E o Senhor tem colocado mulheres difíceis para eu lidar com elas. E é somente embasado no amor. E é somente embasado no perdão diário que a gente consegue amar as pessoas. Que a gente consegue ser melhor do que ontem. Que a gente consegue se encher de benignidade, paciência, domínio próprio, amor, empatia. Quem que você precisa perdoar hoje? Vou contar aqui um testemunho para vocês. Um dia o Senhor tocou muito no meu coração. E eu fiz uma ligação pro pai do Davi, o meu primogênito, e pedi perdão para ele. Eu fiz na base do ódio. E na base da obediência. E aquilo foi um peso tirado das minhas costas, sabe? E aí você às vezes se pergunta, mas perdão por quê? Perdão porque nós agimos em pecado, nós dois somos e éramos de dentro da igreja e conhecemos a verdade. E eu pedi perdão pra ele. E ele disse, não, Estelinha, não precisa não, tá tudo certo, tá tudo bem, Davi é bênção nas nossas vidas e tal. E eu compartilhei com ele algumas expectativas que eu tinha nele. E ele ficou falando assim, mas eu não sabia de nada disso. Mas o que eu quero demonstrar pra vocês com isso? É que é uma pessoa que eu tinha muita mágoa. É uma pessoa em que eu fiquei 5 anos esperando que ele do Neida viesse dizer, Estela, vamos casar, vamos criar o Davi junto. Eu fiquei 5 anos em jejum, em oração, pedindo ao Senhor, 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 Senhor. E não era isso que o Senhor queria, porque não é, o Senhor tem coisas que são além das minhas vontades, das minhas expectativas. E pedir perdão pra ele foi tirar um peso das minhas costas, sabe? Porque eu me sentia muito culpada. Eu me sentia muito culpada por tê-lo feito pecar e são tantas outras coisas. E aí pra mim é muito fácil. Eu aprendi a estar nesse lugar de pedir perdão, sabe? Outra vez, uma colega de trabalho, eu fiz uma brincadeira. Eu sou muito brincalhona, muito palhaça e eu fiz uma brincadeira e ela não compreendeu a brincadeira e ela ficou extremamente chateada. Ela é minha gestora e ela também é muito brincalhona e eu pensei que eu tinha esse acesso e ela veio falar comigo que eu fui indelicada, que eu fui desagradável e eu pedi perdão, a abracei, me arrependi daquilo. E se eu tivesse embasada na minha verdade, eu jamais ia pedir perdão pra ela, porque foi uma brincadeira. E aquilo pra mim, não tem por que pedir perdão. Mas não é sobre nós. É sobre nós termos o entendimento de que se eu ofendi o outro, mesmo com a minha verdade, eu preciso me colocar no lugar de pedir perdão e eu preciso acessar o lugar de perdoar. Que nós possamos no dia de hoje, sabe uma coisa interessante? Faz uma lista de amigos, de pessoas em que às vezes você precisa fazer uma ligação, mandar uma mensagem. Ou às vezes até aquela pessoa que pediu perdão pra você e que você não conseguiu perdoar, talvez agora seja o tempo pra você liberar perdão pra essa pessoa. A vida é muito curta, gente, passa muito rápido. Já vai fazer 3 anos que meu pai faleceu. E parece que foi há poucos dias. Porque passa muito rápido. O meu primogênito já vai fazer 13 anos. Parece que foi esses dias que eu pari. O Heitor já tem 10 anos. Esses dias era um bebezinho Michelin aqui, que ele era todo gorducho. Passa muito rápido. Passa muito rápido. O Davi tá de barba. O Davi, esses dias fomos ao médico e ele se acabou de rir e disse, mamãe, eu já tenho 2 centímetros a mais do que a senhora. E é sobre isso. É sobre o tempo passar
É sobre perdermos coisas, porque quando estamos com o nosso coração rancoroso, magoado, receioso, ressentido, ó, a gente vai só se afastando de Deus. Ele nunca se afasta de nós, mas as nossas condutas, os nossos pensamentos, as nossas ideias nos afastam do Senhor com muita facilidade, muito mais do que a gente pensa. Eita, o povo tá reclamando que o devocional tá muito grande. Eu vou parar. Deus abençoe seu dia, uma boa segunda. Perdoe, peça perdão, seja amor. Transborde a essência do Senhor aonde você for. Que você possa compreender que os dons e os talentos do outro são necessários para preencher uma lacuna que também existe em você. Que você possa entender que você pode aprender com essa pessoa, que você pode influenciá-la a conhecer coisas incríveis que somente você é cheia de tais coisas. Pense nisso, libere perdão, seja amável, tenha paciência, se encha de empatia, se ame, se cuide, se priorize, vai pra cima. Excelente dia. Shalom!